Vejam, ó, já ignorou. Ficou apenas com a série 1. Então eu posso ignorar elas, não precisa apagar. Vai que de repente no futuro eu preciso. Apesar que seria simples, eu criaria uma outra coluna e simplesmente puxaria de volta. Vamos lá. É bem simples mesmo. Então vamos aqui adicionar as informações, né? Eu fiz isso justamente para facilitar, porque imagina eu ter que copiar do texto, né? Olha lá, veja que estão aparecendo já ali embaixo. Quando nos encontrarmos em sala de aula, se vocês tiverem tentado, praticado e alguma dúvida tenha ficado, nos procurem. Nós vamos sanar essas dúvidas logo que voltarmos já. A primeira aula provavelmente vai ser para sanar dúvidas. Tudo que foi passado em videoaula vai ser para sanar dúvidas. Vai ser aula de consulta, né? Muito provavelmente. Vai ser uma aula de revisão, porque eu sei que muitos vão ter algumas dificuldades de entender quando clicar com o botão direito, quando clicar com o botão esquerdo. Isso é normal. Isso é normal, tá? Não fiquem, ai meu Deus, é normal, tá? Ainda mais se está aprendendo uma nova ferramenta. Então vamos lá. Né? Aqui. Ok, ó, veja que todos os nomezinhos apareceram. Professora, mas automaticamente ele já puxou para baixo. Se não tivesse acontecido isso, eu simplesmente puxaria, tá? Automaticamente ele veio, mas poderia não ter vindo automaticamente, pode acontecer. Então agora eu vou alterar os dados, né? Conforme a minha tabela. Olha lá. 12. Veja que eu não precisei apagar, simplesmente cliquei na célula. Isso se chama célula, tá? Quando a gente for ver Excel, isso vai ficar bem mais claro. E digitei. Muitas vezes, nós costumamos ensinar o Excel antes do PowerPoint, mas o problema é que o Excel, ele consome muito tempo, porque nós ensinamos a vocês a usar fórmulas. E aí, talvez isso seja interessante nós estarmos em sala de aula. Então, se pudermos, espero que consigamos voltar ainda a tempo hábil, nós iremos ver o Excel na sala de aula, porque gera muitas dúvidas e são muitas ações de clique com o mouse, de seta, e a aula presencial se torna muito mais eficiente do que a remota EAD. É algo que eu tenho como experiência. Eu sei disso porque eu já dei aula em Excel via forma EAD e a pessoa tinha uma base de Excel. Então, por isso não foi tão difícil. Mas pessoas que às vezes nunca viram Excel, é muito complicado. Eu já dei aula de forma EAD, em Excel, e já dei aula de EAD em forma presencial, justamente por uma enfermeira. E eu tenho certeza que se nós tivéssemos feito em EAD, ela não conseguiria trabalhar, porque ela nunca teve contato com essa ferramenta de Excel. Né? Então, são coisas que a presença ainda se faz necessária. Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Né? Precisei parar para falar esta constatação da realidade. Não é algo que eu inventei, é algo que eu já vivi. Então, às vezes não tem jeito. Bom, colocamos os dados, né? Veja que as barrinhas, elas agora estão preenchidas, né? Bem legal, bem bonitinho. Podemos fechar, então, os dados. Vamos minimizar aqui e tal. Eu tenho algumas opções bem bacanas, tá? O interessante é que o PowerPoint, né? Ele dá algumas opções interessantes, até mesmo de layout. Olha lá. E isso também no Excel, tá? Eu tô falando PowerPoint, mas no Excel também tem essas opções quando eu vou confeccionar gráfico no Excel. Mas vamos deixar isso para a aula seguinte. Então, eu posso escolher alguns modelos, olha lá. Isso é bem legal. Né? Eu vou escolher esse daqui. Ó, ele já vai formatando o meu gráfico. Vou escolher este porque eu quero mostrar para vocês como remover algumas informações também quando não necessárias, né? Então, eu selecionei este. Ele colocou as informações das quantidades, porque, veja, quase 40 é 38, 39, é 39,5. Então, ele já colocou o rótulo do dado na barrinha do gráfico.
O título não faz necessário, sendo que eu já tenho o título aqui em cima. Então, simplesmente eu seleciono lá o título do gráfico e, apertando a tecla Del, de delete, né, eu apago esse título de gráfico. Veja que o gráfico até ficou um pouquinho maior, né, deu uma expandida, né. Eu posso apagar a série. Não faz necessário ter uma série, porque os nomes já estão aqui embaixo, olha. Seria legal se eu tivesse, por exemplo, para cura, sexo masculino ou feminino. Aí eu teria aqui verdinho para masculino, cinza para feminino, independente. Então aqui eu clico também nessa série e apago, até para ter mais espaço para visualizar o meu gráfico. E ainda, não contente, eu posso formatar o estilo do gráfico. Olha só que legal, ó, que bacana. Vou colocar esse daqui, ó. Gosto bastante desse daqui. Por que eu gosto desse? Porque ele marca uma linha, ele traça uma linha entre as informações, ó. Então, a pessoa consegue bater o olho e saber que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, e fica bem tranquila as informações para serem entendidas. O gráfico, ele precisa ser algo que a pessoa consiga bater o olho e entender rapidinho a informação. E ainda se eu não estiver contente com essa formatação, nesse maisinho aqui na lateral superior direita, se eu clicar nele, ó lá, eu tenho opções de acrescentar os títulos do eixo, por exemplo, quantidade de pessoas, ó lá, apareceu o título do eixo aqui, eu vou clicar 2 vezes, ó. Ó, se eu clicar nessa caixinha, ele aparece o cursor e eu posso apagar, ó, o texto com o backspace e escrever aqui. Vocês não sabiam, né, que quanti é a abreviação de quantidade, né? Essa é a abreviação correta de quantidade. Quantidade de pessoas. Tem que ter paciência, que às vezes ele escreve em letra maiúscula por causa do ponto, né? Aí você vai, apaga de novo, escreve de novo. Quantidade de pessoas. E aqui é tipos de ocorrência, né? Veja que eu cliquei 2 vezes para poder selecionar tudo. Ah, eu não consigo. Só pode clicar uma única vez que aparece o cursor com as setinhas, né? As setinhas são essas aqui, ó. Vou mostrar para vocês. As setas são essas, tá? Ó, no teclado de computador, no teclado de notebook, ó. Tá? Então, com o cursor marcado, ó lá, eu vou apagar esse título do eixo, né, que é um padrão, e vou escrever aqui tipos de ocorrência. Deve ter um nome melhor, vocês melhor do que eu devem saber, né? Mas não vou me apegar nas informações, mas sim no formato. No formato, né? Tipos de ocorrência. Muito bom. Olha que bonitinho. Eu ainda posso acrescentar outras coisas aqui, ó. Título do gráfico que eu tirei, o rótulo. O rótulo são os dados que aparecem na barrinha do gráfico. Eu posso, ó, veja que eu passei o mouse, ele está ativado. Eu posso desativar. Se eu ativo, ele aparece, né? Mas eu posso selecionar, ó, veja nessa setinha preta, se eu clicar nela, qual a posição que esse rótulo vai ficar. Tem mais opções também, né? Mas essas 5 aqui já são o suficiente. Eu gosto muito do centro, né? Mas dependendo da cor do meu gráfico, às vezes fica difícil de enxergar. Não seja por isso, dá para formatar tudo isso também. Mas a externa é também uma boa opção, porque fica bem clara a informação, né? Eu vou deixar no centro só porque eu quero. Eu posso também colocar uma tabela de dados, olha lá. Os dados que a gente utilizou dentro daquela tabela em Excel aparecem aqui, mas é muito específico, eu não gosto de utilizar, não fica muito bonito. Barra de erros, por exemplo, tem uma margem de erro aí. Mas como é que eu vou saber essa margem? É uma margem que o próprio Excel analisa conforme os dados que você informou. O próprio Excel instalado nesse PowerPoint, né?
Eu não costumo utilizar porque é complicado de explicar, porque você não sabe qual foi o cálculo utilizado, né? Então, a legenda que nós removemos e uma linha de tendência, que também é um cálculo que ele realiza. Então, é algo que não dá para a gente utilizar com muita certeza. Isso pode gerar perguntas, então costume não utilizar isso, sabe? Eu costumo não utilizar essas duas opções de erro e linha de tendência. Não sei se vocês consultarem como é feito o cálculo, especialmente, e aí sim vocês podem utilizar. Caso não, não façam, tá? Ok? Dito isso, a gente pode também formatar aqui em formatar a cor, né? Cores específicas. Ainda no design de gráfico, eu posso alterar a cor. Essas cores elas funcionam muito bem quando eu tenho mais de uma opção, por exemplo, sexo feminino e masculino, idades de 10, 15, 20 anos. Mas eu não costumo deixar aqui colorido mesmo e tudo bem. Mas digamos que eu queira frisar naqueles que tiveram óbito, né? Então eu clico, ó. Se eu clicar num das caixinhas uma vez, todas ficam selecionadas. Se eu clicar uma segunda vez, ó lá, veja que só ficou esta selecionada. Então eu consigo formatar uma barrinha por cada vez. Quando eu estava na outra empresa, eu fazia muito isso, porque nós utilizávamos algumas cores específicas para fazer nossos gráficos. Então, em formatar, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz nesse organograma, que eu coloquei de verde, que depois sumiu, né, quando eu coloquei a apresentação padrão. Eu posso colocar aqui uma corzinha específica, olha lá, verdinho. Como eu disse, procure utilizar cores mais chamativas só quando forem frisar alguma coisa, né? Bom, esta aqui é a nossa última atividade. Vocês viram, então, nós podemos... são ideias de design, com certeza o PowerPoint vai ter pensado em alguma coisa para mim, né? Olha lá. É que eu não quero, né? Se eu não quero, eu cliquei, não gostei de nenhum desses. Lembrem-se sempre da função desfazer, olha lá. Voltou ao normal, né? Então, perfeito. Lembrando que o desfazer é em cada slide que você tá, viu? O desfazer é em cada slide que você está. Ele vai desfazer, não é de cada slide, ele vai desfazer de toda a apresentação. Então, cuidado, eu vou desfazer aqui. Não, você está desfazendo aqui. Porque é de todo o material, tá? Cuidado com o desfazer, então. Então, estudem. Revejam, assistam de novo, mais uma vez, outra vez, este material. Anotem as dúvidas. A primeira aula presencial que tivermos vai ser para tirar as dúvidas dos nossos vídeos que nós passamos aqui. Eu e o professor Renan, a gente vai fazer uma aula de revisão, justamente porque não temos condição de parar o material. Temos que seguir em frente. Mas bem sabemos que às vezes existem algumas limitações. Nós temos limitações, né? Não é errado. Então é importante que só não podemos deixar de apresentar essas limitações, que este é o erro. Dizer, não, pode ser, segue o barco, vai em frente. Aí chega um momento que a gente trava. Então, anotem as dúvidas. Na primeira aula que nós tivermos vai ser uma aula de revisão. Isso é uma coisa que não vai ter como deixar de fazer. Porque eu sei que muitas vezes uma tecla, um comando passou desapercebido ou não conseguimos entender. Eu, às vezes, tenho esse bloqueio, o professor Renan também tem. Porque eles trabalham com informática, para eles tudo é fácil. Não, não é. Nem sempre vai ser. Para ninguém. Então, não se sintam, não vou perguntar porque estou com vergonha. Não façam isso. Então, por favor, nossa primeira aula presencial, não faltem. E não deixem de assistir os vídeos, tá bom? Que nós deixamos mencionados lá nessa aula do Microsoft Teams, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem, principalmente vocês, que provavelmente devem estar trabalhando, se não devem estar sendo requisitados. Se cuidem.